Vamos nos manter em prece, em tranquilidade, em serenidade, em diálogo com o nosso mentor, para escutarmos a mensagem que o mentor do Ronaldo, que o Ronaldo tem para nos passar hoje, que tenhamos maturidade para compreendermos com mais clareza, com mais leveza toda a comunicação que aqui ocorrerá. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente à nossa casa de luz, de oração. Eu, na sexta-feira passada, comecei a falar sobre este livro, né? Escutando Sentimentos. E aí hoje eu trouxe o tema Educação para o Alto Amor, falando sobre sentimentos, né? E é uma coisa que eu falo muito aqui, né? Que eu trago a reflexão para a gente conversar sempre, que é o olhar no espelho, né? Mas é aquele olhar no espelho que a gente realmente se olha. E como eu falo isso muitas vezes, eu pergunto para vocês quem é que realmente se olha no espelho para se ver na maneira como nós somos. Né? E já que estamos falando sobre o auto-amor, quem é de nós aqui que realmente se ama, que se permite se amar? Educação para o auto-amor. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. O mais genuíno ato de amor a si consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Permitir o fulgor da criatura cósmica que se encontra nos bastidores das máscaras e ilusões. Somente assim, escutando a voz de nosso guia interior, nos esquivaremos das falácias do ego que nos inclina para as atitudes insanas da arrogância. Quando não nos amamos, queremos agradar mais aos outros do que a nós. Mendigamos o amor alheio, já que nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem. Nesse momento de perspectivas alvissareiras, com a chegada do século XXI, a esperança acena com horizontes iluminados para a caminhada de ascensão espiritual da humanidade. O resgate de si mesmo há de se tornar meta prioritária das sociedades sintonizadas com o progresso. O bem-estar do homem, no seu mais amplo sentido, se tornará o centro das cogitações da ciência, da religião e de todas as organizações humanas. Perante esse desafio social, sejamos honestos acerca do quanto ainda temos por laborar para erguer a comunidade espírita ao patamar de escola capacitadora de virtudes, em favor das conquistas interiores. Quantos se encontram investidos da responsabilidade de dirigir e cooperar com os grupamentos? Priorizem como compromisso essencial de suas vinhas o ato corajoso de trabalhar pela formação de ambientes educativos, motivadores da confiança e do comprometimento pelo coração. Trabalhar pela felicidade do homem deve ser o objetivo maior. Os modelos e conceitos inspirados nos princípios que não se adequarem à condição dos instrumentos facilitadores para a alegria e a liberdade haverão de ser repensados. Eu falo muito aqui, né, sobre essa transformação que a gente busca sempre, né? E uma questão que me coloca hoje a estar aqui é o entendimento de quem eu sou. E eu já contei isso para vocês aqui, né? Eu já falei aqui na frente a respeito das situações em que me fizeram me enxergar. E isso começou muito cedo na minha vida, quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos, que eu sempre digo, né? Eu me achava muito feio. E eu era feio, continuo sendo. Mas ali naquele momento eu pensava assim, como é que eu vou arrumar uma namorada? De que jeito eu vou conquistar alguém se eu sou muito feio? E aí eu fiz esse olhar no espelho, que eu separei as peças. Eu separei minhas orelhas, minha testa, meu nariz, e eu comecei a enxergar, mas realmente a coisa não condiz aqui, né? Não dá certo. Mas aí eu juntei de novo.
Isso tudo no meu psicológico. Juntei as peças de novo e digo, não, mas juntando até que fica bom o negócio, não tá tão horrível assim. E ali eu comecei a me entender. Eu comecei a me desenvolver na questão. Eu descobri que eu precisava melhorar situações da minha vida. Uma das coisas que eu melhorei foi, eu tenho que aprender a conversar. Eu tenho que desenvolver uma maneira que a minha conversa seja agradável, para agregar a quem eu sou. Eu preciso agregar o meu facilitador de acolhimento. Eu preciso receber das pessoas muito mais do que eu quero que me deem. E assim eu fui evoluindo nessa questão. Com tudo isso, eu cortei meu cabelo, usava meu cabelo comprido, ajeitei, a roupa começou a melhorar, porque eu tinha que botar uma roupa melhor. Então, o que era isso? Eu comecei o auto-amor de uma maneira em que eu pudesse me aceitar. E dali para frente, na minha vida, foi sempre assim, né? Eu primeiro me olho e vejo, isso aqui tá legal. Eu posso sair assim, eu não vou fazer uma coisa que ofenda ninguém. Então, o que eu faço hoje, né, para me manter nessa questão? Estou falando só de mim, aí o ego tá explodindo aqui, mas como exemplo claro, assim, eu corto meu cabelo 2 vezes por mês, né, eu cuido das minhas unhas, eu tomo banho diariamente, né, eu uso perfume, a roupa que eu coloco tem que ser uma roupa que seja decente. Então, eu vou me protegendo, eu vou me colocando de uma maneira que eu possa andar em qualquer ambiente. O auto-amor é isso. Eu não uso de uma maneira em que o meu pensamento ou a minha fala seja negativa. Porque não condiz mais com quem eu poderia ser. Eu já mudei essa estrada. Se lá atrás, em algum momento, eu reclamava de alguma coisa, essa estrada eu já saí, deixei para trás. O auto-amor é o que vai nos transformar para amar alguém. Eu consigo entregar amor para uma pessoa porque eu tenho. Eu carrego já dentro de mim. É essa busca que a gente fala. Hoje estamos falando sobre esse sentimento. Como que eu distribuo? Como que eu me faço amar? É gastando esse amor que eu carrego. Se eu não me cuidasse, se eu andasse mulambo, se eu andasse atirado, se eu não soubesse falar, como é que eu vou amar alguém? De que maneira eu ia conseguir trocar uma ideia boa? Não teria como. Então, nesse sentido que eu coloco aqui para nós todos, né? É difícil de fazer isso? É complicado de fazer isso? Eu sei que aqui, se a gente for falar entre masculino e feminino, que a parte feminina se cuida muito mais do que a masculina, né? É unha, é cabelo, né? Então, sempre... isso já é um adendo para o ser humano, né? Nós, homens, geralmente, se tu tá no trabalho, às vezes, tu não tá cuidando do que tu tá fazendo, né? Tá sujo, continua sujo, vai tomar bate sujo. Mas e o interno? E a parte do nosso pensar? A parte do nosso conjugar? Como é que ela fica? Existe um patamar que é diferenciado? Quando a gente fala de alguma coisa, a gente fala de bem ou de mal? Quando a gente conduz as dores que a gente passa, a gente mais reclama ou mais aceita como sendo uma maneira de vencer o obstáculo? E aí não tem masculino e feminino. Aí somos todos iguais. E o auto-amor nos leva a isso, né? A não conjugar errado, a não falar mal, a não julgar, a não reclamar. Porque aquilo não é para o outro. Toda reclamação que eu crio fica em mim. Aquilo vai entrando em mim. Porque eu vou aprender a reclamar cada dia que passa. E aí eu deixo de cuidar
de mim como eu devo cuidar. Deixo de me amar. Essa é a nossa caminhada. Em nossos projetos de religiosidade no Centro Espírita, o auto-amor deve constituir lição primordial. Espiritualidade significa grandeza de sentidos para viver. Essa é a visão do Centro Espírita em sintonia com a alma do Espiritismo. Uma verdadeira noção de imortalidade sentida e aplicada. O auto-amor é um aprendizado de longa duração. Conectar seu conceito a fórmulas comportamentais para aquisição de felicidade instantânea é uma atitude própria de quantos se exasperam com a procura do imediatismo. Amar é uma lição para a eternidade. Sexta passada eu falei sobre isso, né? Que a gente, a cura da nossa alma, ou seja, a conexão do nosso coração, está em atingir Deus em nós. E ainda fiz um comentário, né? A gente tem conseguido, obrigado. A gente tem conseguido parar e olhar a nossa volta? A gente consegue olhar os passarinhos e dizer que tipo de passarinho é? Se é um cardeal, um bento-de-vi, um sangue de boi? Ou a gente não está tendo tempo para isso? Porque a gente precisa se conectar. Deus nos colocou aqui não como ser superior, como ser igual. Nós estamos aqui na igualdade espiritual que qualquer animal que está na face da terra. Qualquer parte da natureza que a gente se encontra. Porque tudo é uma troca. Se eu quiser colher uma maçã, eu preciso plantar. Eu tenho que produzir. Então, como que eu me conecto com Deus se eu não estou respeitando aquilo que está à minha volta? Como que a minha alma vai estar aberta para isso? Que a condução do nosso amor, que a gente fala muito sobre a questão do coração, na verdade é a questão da alma, é aceitar vivamente que Deus é nosso condutor. Mas não é que Ele te leva. Ele é condutor no conhecimento que a gente adquire à nossa volta. É saber que aquela caminhada que eu estou fazendo está inserida dentro de todos os parâmetros naturais que a gente vive. Por isso que a gente está na Terra. Eu tenho que achar beleza. Aqui na frente, quando a gente sai, e eu olho sempre, tem uma roseira à direita. E as rosas estão lindas. Nós paramos para olhar? Então é nesse sentido que eu coloco sempre. Como que eu recebo de Deus esse amor maravilhoso e eu não deixo que Ele entre em mim? Que Ele não se permita a me mostrar que eu tenho essa capacidade igual. Essa é a nossa busca. Ouvir a alma é aprender a discernir entre sentimentos e o conjunto variado de manifestações íntimas do ser, sedimentadas na longa trajetória evolutiva, tais como instintos, tendências, hábitos complexos, traumas, crenças, desejos, interesses e emoções. Escutar a alma é aprender a discernir o que queremos na vida, nossa intenção básica. A intenção do espírito é a força que impulsiona o progresso através do leque de sentimentos. A intenção genuína da alma refere na experiência da afetividade humana, construindo a vastidão de vivências do coração. A metamorfose da sensibilidade. A conquista de si mesmo consiste em saber interpretar com fidelidade o que buscamos no ato de existir. A intenção magnânima que brota das profundezas da alma em profusão de sentimentos. Então é isso que eu estou falando.
A gente consegue separar o espírito como condutor, como nosso condutor de vida, no sentido de aprendizado, né? Nosso espírito, ele nos acompanha para que a gente evolua, para que a gente aprenda. Por isso que ele tem a liberdade de nosso sono sair do nosso corpo e buscar outras informações que a gente precisa naquele momento. Ou seja, nós como espíritos puros, desencarnados, nós temos conhecimentos vastos. A gente já passou por várias coisas, várias encarnações. E a gente não só aprende na encarnação, a gente aprende na desencarnação. Muito mais. Por quê? Aí nós temos consciência do todo. Nós, como espíritos encarnados, temos consciência do agora. Para isso, o nosso espírito sai para trazer informação que a gente precisa nesse momento. Nesta minha caminhada, eu preciso de informações referentes ao que eu estou vivendo. É isso que ele busca. Ele clareia a nossa mente. Nós estávamos falando hoje no estudo a respeito das nossas... Como que os nossos guias nos entregam informação. E nós, por sermos terrenos, a gente não escuta o guia. A gente não abre os olhos, porque ele está ali te mostrando, olha, tu precisa fazer desse jeito, mas a gente cria uma dúvida naquele momento, assim, não, isso não tem conhecimento, só que a gente tem. Esse conhecimento, quando ele vem para nós, é porque a gente já tem o conhecimento. Só que ele está bloqueado, que nem eu falei sexta-feira passada. Ele está na enorme biblioteca que a gente não está acessando os livros. Milhares de livros estão ali e eu não pego o livro para ler. Naquele momento eu preciso pegar aquele livro. Nesse momento, que nós estamos falando sobre amor, é abrir essa canalização. Aceitar que Deus nos colocou na Terra, que é para a gente aprender a amar. Mas e como é que eu aprendo a amar? Me amando. É o único jeito. Eu não consigo aprender a amar o outro de graça. Que aí fala ali no início da leitura que eu fiz, é aquela coisa. Tem muita gente que se doa de tal maneira que acha que aquilo é amor. E sofre quando não recebe a mesma coisa do outro lado. Acha que está errado. Está errado. Porque não está olhando para si. Está olhando só para fora. Ou eu me olho, ou eu olho para fora. Se eu olhar para fora, eu sou submisso àquilo que eu estou querendo. Eu entrego para o outro a diretriz da minha caminhada. E não é isso que a gente busca. Pelo menos não nesse momento. Essa fase da vida da gente já passou há muito tempo atrás. Em que existia sempre alguém que te determinava aonde tu tinha que ir, de que maneira, que horas tu tinha que voltar, qual era o horário. Era assim. Hoje não. Hoje eu tenho que ter a consciência, a sabedoria de saber ler esse livro. E entender que aquilo hoje não me serve. Eu não preciso que ninguém me diga. Eu preciso eu saber que aquilo não me serve. Ou que aquilo é o que me serve. Eu não posso tirar para o outro. Porque a minha vida vai ficar estagnada. Eu vou passar 60, 70 anos da minha vida aqui na Terra, nesse momento, sempre deixando que o outro me determine. Porque aquilo é consciencial, fica enterrado na cabeça da gente. Tu não te liberta, tu não rompe a amarra. E nós estamos aqui agora, aqui o livro fala, na entrada do século XXI, nós já estamos. Nós já estamos vivenciando toda essa transformação. E aí eu fico criando dúvida com pequenas coisas que eu falo sempre. Muita coisa que está vindo hoje de informação não é mais digna de ser verdade. Ou a gente questiona aquilo com conhecimento, com busca, com estudo, com o correr atrás mesmo de saber se aquilo realmente é real para mim hoje ou não.
Porque o que é real para mim hoje aqui não é real para o outro num outro local. Até pela cultura vivida, né? Só que o despertar do amor, esse que a gente está buscando, esse é real para todo mundo. Porque quem não estiver nessa energia, não vai ficar. E a gente tem visto, gente, diariamente coisas acontecendo que estava previsto que ia acontecer. Esse resgate em massa da espiritualidade. E aí tu para e escuta as informações e os caras dizem outras coisas que não tem nada a ver com isso. Para quem entende um pouco da espiritualidade, sabe que é uma limpeza do planeta. Para que a gente consiga, talvez nessa, tomara a Deus que a gente consiga nesta encarnação. Mas provavelmente na outra sim. As crianças que estão vindo hoje já estão vindo com essa capacidade. Aí o que acontece com a gente? Culturalmente, a gente quer transformar aquela criança. A gente acha que tem que ser na regra. E hoje é na conversa. É explicando cada detalhe dos porquês, porque esses espíritos que estão chegando hoje aqui têm uma elevação muito maior do que a nossa. Eu vi hoje até um vídeo de um autista tocando órgão, uma criança devia ter uns 8 anos, 9 anos, deitada, com uma mão ela tocava o lado das teclas e com o pé ela tocava o outro. Tem explicação? Normal para nossa cabeça que tem alguma explicação. Como é que uma criança dessas toca com o pé deitada sem olhar o teclado? Então eles estão vindo já para essa nossa evolução. Agora sim, essa criançada que está vindo é para que a gente realmente cresça, evolua mais rápido. Aqui tem, fala também aqui sobre cada tópico da nossa condição. E aí eu vou ler eles aqui, que é bem legal porque eles estão explicando por si só. O amor assim não se confunde com o egoísmo, porque quem tem atitude amorosa consigo está centrado no self. Descolou o foco dos seus sentimentos para a fonte de sabedoria e elevação, criando ressonância com o ritmo de Deus. Amar-se é ir ao encontro de si mesmo, como denominava Jung. Que é isso que eu falo, né? Que eu estava comentando. A nossa conexão de amor é realmente entrar em contato direto com Deus. Não existe outra maneira. Eu oro porque eu oro. Sim, mas a oração, que nem eu falo sempre, né? A oração ela só tem sentido se aquilo que tu está entregando como oração é realmente o teu sentimento do momento. E para te ter esse sentimento, tem que ter o amor conectado. E aqui fala sobre os tópicos assim. Responsabilidade. Somos os únicos responsáveis por nossos sentimentos. Não é verdade isso? Não é assim? O meu sentir, ele só diz respeito a mim. É eu que posso dar amor ou eu que posso dar ódio. Mas o fulano me fez coisa, mas sou eu que estou entregando. Se a outra pessoa me agride, eu posso agredir, mas sou eu que vou agredir. Eu não posso entregar para o outro a minha agressão. Mas ele que falou mal de mim, então eu vou falar mal dele, mas sou eu que estou fazendo. Então é nesse sentido que eu tenho que quebrar essa linha. Senão eu continuo vivendo sempre o mesmo sentido, aceitando que as coisas sejam dessa maneira. Consciência. O sentimento é o espelho da vida profunda do ser, e expressa os recados da consciência. Nossos sentimentos são a porta que se abre para esse mundo glorioso que se encontra oculto e desconhecido. É isso, né? E aí eu falo muito sobre o sentimento racional.
É eu ter consciência que eu estou entregando aquilo. Na minha caminhada, se eu não pensar que eu estou entregando amor, eu tenho que saber para quem eu estou entregando e por que eu estou entregando. Não é geral, né? Eu não vou entregar amor geral, embora a gente tenha que chegar nesse ponto. Mas às vezes a pessoa não está preparada para receber aquele amor. Então isso é uma consciência. Ética para conosco. Somos tratados como nos tratamos. Como sermos merecedores de amor do outro se não recebemos nem o nosso próprio amor? Juízo de valor. Não existem sentimentos certos ou errados. Isso aqui é assim. Toda vez que a gente tem consciência, tu vai saber se aquele sentimento que tu está entregando é certo ou errado. Isso é lógico, né? Agora, quando eu entrego o meu sentimento sem parar para pensar, aí eu não posso me cobrar. Eu não posso me olhar e dizer assim, isso aqui que eu fiz está errado, está certo, porque eu não pensei. Eu simplesmente entreguei. Então, consciencial, eu posso escolher. Eu vou fazer tal coisa dessa maneira, mesmo sabendo que é errado. Sem consciência, não tem como fazer. Automatismos e complexos. O sentimento pode ser sustentado por mecanismos alheios à vontade e à intenção. De certa maneira. Porque assim, vontade todos nós temos, né? E a condição de saber se aquilo é necessário naquele momento também a gente tem. Então, quando vem uma coisa externa, que é alheia à nossa vontade, a gente até pode fazer alguma coisa, mas não que tu vai entregar o sentimento daquela maneira. E aqui eu posso colocar como exemplo assim, tem locais que a gente vai que não é condizente com a gente, mas é necessário que a gente esteja. É contra a nossa vontade, mas por A ou por B, naquele momento tu precisa estar. Né? Então, tu não vai entregar nenhum sentimento ali. Tu segura, né? Tu vai realmente usar uma máscara. Mas aí, como eu digo sempre, na consciencial, sabendo que por uma necessidade daquele momento tu precisa estar. Auto-amor é um aprendizado. Construir um novo olhar sobre si, desenvolver sentimentos elevados em relação a nós, constitui um longo caminho de experiências nas fieiras da educação. Verdade. Verdade. Por isso que eu falei, que eu contei para vocês no início lá, que começou bem cedo e eu continuo ainda aprendendo. Né? Eu não parei. Eu acho que até o final da nossa vida a gente vai estar construindo isso dentro da gente. Então é um aprendizado. E nós vamos ter nesse caminho do aprendizado as dificuldades necessárias para que a gente ultrapasse as barreiras. E cada vez que uma barreira surgir, nós vamos pular mais alto. Essa é a elevação que nós buscamos. Domínio de si. Educar sentimentos é tomar posse de nós mesmos. Como eu falo sempre para vocês aqui, tem o lado bom e o lado mais difícil dessa questão. Porque quando tu toma posse de ti, tu te torna individual. E aí tu tem que realmente controlar teu ego. Porque senão tu acha que tu tá superior a tudo e a todos, e não tá. O controle de si te leva a entender o outro muito melhor. Eu consigo sentar em qualquer lugar e saber o que a pessoa está fazendo e por que está fazendo. Mas se eu olhar e deixar que o meu ego tome conta, eu vou achar que não é o lugar que eu estou sentado. E aí eu me retiro dos ambientes. Por quê? Porque eu sou superior a isso. Então, ter o controle, o domínio de si,
não é para que a gente olhe os outros de cima. É para que a gente compreenda os outros. Aceitação. Só existe amor a si através de uma relação pacífica com a sombra. Nossa Senhora. E a sombra existe, né? Porque eu sempre digo que a gente carrega os dois dragões, né? O preto e o vermelho. E esses dragões, eles lutam dentro de nós todos os dias. A sombra e a luz lutam dentro de nós todos os dias. E se a gente deixar que a sombra se espalhe, nós não retornamos. É muito difícil. Por isso que a condução maior nossa é sempre deixar a luz tomar conta. E mesmo assim, a sombra fica escondidinha em algum canto. Isso é domínio. Que a gente precisa também aprender a conviver, aceitar nossas sombras. Como a gente não é perfeito, nós estamos aqui realmente porque a gente não é perfeito. E nesse momento que estamos encarnados, é que nós fomos escolhidos por não sermos perfeitos, mas por ter a capacidade de nos tornarmos. É por isso que nós estamos agora, neste momento, encarnados. Todo trabalho é difícil, mas o reconhecimento da sombra é que vai fazer sempre que a luz apareça. Renovação do sistema de crenças. Superar os preconceitos, julgamentos formulados a partir do sistema de crenças, desenvolvidas como base na opinião alheia desde a infância. Que é a questão da cultura que eu comento sempre. A gente, culturalmente, a gente carrega várias colocações de defeitos sobre quem nós somos. A gente se cria dentro de um sistema em que a gente não é vencedor, quando deveria de ser o contrário. Só estarmos aqui hoje, nós já somos vencedores, da maneira mais ampla e bonita que Deus nos coloca. Mas culturalmente, o que fica na nossa mente? Tudo aquilo que a gente carrega na bagagem, essa social, cultural. E a gente tem que romper esse ciclo. Está na hora da gente olhar para a gente e dizer assim, isso aqui não me serve. Eu não sou isso que me foi colocado. Ação no bem. Integração em projetos solidários. A aquisição de valor pessoal e convivência com a dor alheia trazem gratidão, estima pelas vivências pessoais. Cuidando bem de nós próprios, somos simultaneamente levados a estender ao próximo o tratamento que aplicamos a nós. Quando aprendemos a gostar de nós, independente de sermos amados, passamos a experimentar mais alegria em amar. A ética do amor a si deve estar afinada com o amor ao próximo. Eu vou encerrar porque passou o nosso horário em 10 minutos já, pessoal. Ainda falta uma folha inteira. Mas então, falando sobre isso tudo, temos possibilidades de olhar para dentro de nós e nos amarmos? Deixar a reclamação de lado, aceitar que a natureza à nossa volta é perfeita e que Deus está conosco todos os dias. Deixar Deus entrar em nós de uma maneira bonita, correta. Tirar aquilo que não nos presta. Esquecer notícias ruins. Não olhar para as coisas como se tudo estivesse errado, porque não está. Na permissão de Deus está tudo certo. Tudo que acontece no mundo hoje é permitido por Deus. Que a gente não compreende, que a gente não entende. Vamos olhar para nós, em primeiro lugar. E saber que quem está à nossa volta nos merece de uma maneira grandiosa. Para quem vive nas relações, o melhor que tu pode fazer é ser melhor para outra pessoa. Porque é crescimento teu e crescimento da outra pessoa. Tá bem, pessoal?
Gratidão por hoje. Falei demais. Me emocionei. Agradecemos a espiritualidade por toda a comunicação aqui feita, por toda a troca de energia, toda a comunicação com os nossos mentores, com todo o acolhimento do mentor do Ronaldo, com cada um, espírito amigo, espírito irmão que se faz aqui presente, por cada um de vocês que se disponibilizou a estar aqui hoje, que escolheu estar aqui, para preencher um vazio no seu coração, para que encontrasse respostas para muitas perguntas que o nosso subconsciente traz, que tenhamos maturidade para refletirmos por toda a comunicação que aqui foi feita, com todo o encorajamento que o nosso irmão comunicou e trouxe para cada um de nós. Vamos fazer agora a oração, a prece que o Pai nos deixou. E sendo assim, nos mantermos em prece, em tranquilidade, para que possamos dar continuidade nos trabalhos da casa e que possamos assim levar tranquilidade e bênçãos para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso final de semana. Sendo assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair